É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma videoaula da nossa EBD São Léo. Você que toda a semana está assistindo às nossas aulas através do nosso canal do YouTube, EBD São Léo, quero te saudar com a paz do Senhor. Quero dizer que é uma satisfação poder estar participando mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo dessa lição é: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática desta lição, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 28, do versículo 1 até o 28. E nessa lição, nós vamos ter, e temos como objetivo geral, mostrar que a verdadeira sabedoria, ela consiste no temor do Senhor. Expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Também destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais. Revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é a natureza espiritual. Se você quiser saber isso e muito mais, fique conosco até o final desta lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 28, do versículo 1 até o 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela, se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a de rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento
e tomou medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Nesta lição, nós veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28, ele foi propositadamente colocado pelo autor para definir o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. E o seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina. Assim nós teremos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nessa lição, nós teremos 3 tópicos: a sabedoria vista como um bem natural, a sabedoria vista como um bem comercial e a sabedoria vista como um bem espiritual. Mas o que é inescrutável? Nós pesquisando o dicionário, nós descobrimos que inescrutável significa característica do que não se pode escrutar, que não se pode investigar ou compreender, incompreensível, que não pode ser penetrado, impenetrável. Isso é a sabedoria inescrutável de Deus. Dito isso, sobre essa síntese do que é inescrutável, eu quero também ler um texto que fala sobre sabedoria. Tiago, no seu capítulo 3, versículo 17, Tiago diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aqui nós vimos Tiago falando da sabedoria que vem do alto. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E o versículo 8 de Provérbios diz: isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Vejam que sabedoria, ela é temer ao Senhor. A sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria, o início da sabedoria é temer ao Senhor. E sabedoria, a pessoa que é sábia, ela aparta-se do mal. Ela não busca o mal, ela foge do mal, não se envolve com o mal. E diz assim: isso será saúde para a tua carne, porque a sabedoria traz saúde para a carne e também refrigério para os teus ossos. Tem pessoas, por falta de sabedoria, ela acaba se envolvendo com o mal e usando todo o seu conhecimento para o mal. Então, a sabedoria, ela é saúde para nós. O temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Esse é, meus irmãos, o ponto central dessa lição. O temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria, ela se manifesta dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. A sabedoria vista como um bem natural, o empenho da busca pela sabedoria. Nesse capítulo 28, aqui de Jó,
ele faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e também por sabedoria. Jó começa a demonstrar que o homem, ele faz de tudo para buscar os minérios, os ouros, né? Primeiramente, aqui o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Nós aqui no Brasil temos esse exemplo. Na década de 80, nós vimos uma busca desenfreada no Brasil pelo ouro, né? O país todo se movendo, pessoas de todo o país se movendo em direção à conhecida Serra Pelada, no estado do Pará, onde houve uma invasão de brasileiros. E nós vimos pessoas vendendo terras, vendendo patrimônios para comprar equipamentos, para se sustentar lá nessa localidade, para buscarem o ouro, buscarem minérios. O homem é capaz de vender tudo o que tem, como aconteceu. Nós vimos muitas pessoas buscando ouro, né? Porque a pessoa, ao descobrir onde tem uma mina de ouro, onde tem uma pepita de ouro, ele busca de uma forma desenfreada. Ele faz de tudo por isso. E da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a sua tecnologia na busca dos metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. E para ser encontrado a sabedoria, primeiramente o minério, ele precisa ser garimpado. Primeiramente, para ser encontrado o minério, ele precisa ser garimpado, buscado, cavado, buscado todas as circunstâncias. E a sabedoria igualmente. O minério, ele existe, mas ele está enterrado. E os homens usam toda a tecnologia, hoje mais do que nunca, muitas escavações, levando luzes aos lugares escuros, debaixo da terra, para encontrar a sabedoria, para encontrar o ouro, encontrar o minério. E a sabedoria, ela também existe, mas ela também está oculta, e oculta em Deus. E só em Deus que podemos descobrir a sabedoria. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, ele requer-se algumas coisas: habilidade, diligência e persistência. Muitas técnicas, né, são usadas na execução para a busca do minério, do ouro, de pedras preciosas. E a busca da sabedoria, quando Jó começa a fazer esse contraste entre a busca pelo minério e a busca pela sabedoria, a busca pela sabedoria também, ela demanda de tais características, que é a habilidade, que é a diligência. Diligência é buscar com cuidado, e também persistências. As minas geralmente são locais de difícil acesso, né? E também de pouca iluminação. Por isso, a necessidade de abrir caminho e colocar luz artificial para a busca desses minérios. O versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 28 de Jó diz o seguinte: o homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minérios. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. O homem faz um esforço muito grande para buscar os minérios. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas nós aprendemos aqui com Jó, que apesar de todo o esforço nessa procura, Jó,
ele crê que isso tem sido feito sem sucesso, porque os homens buscam a sabedoria no lugar errado. E é bom nós também fazer um contraponto sobre a diferença entre sabedoria e conhecimento. Logo vamos fazer isso. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, de onde vem a sabedoria? Jó, ele demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas. Jó tem explicado que os homens têm conseguido ter sucesso nas buscas pela mina. Todavia, ele tem sido incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado a sabedoria. Olhe bem, qual é a diferença de sabedoria para conhecimento? O conhecimento você adquire nos bancos escolares, nas faculdades. O conhecimento ele também é transmitido de pai para filho, de geração para geração. O conhecimento você pode comprar o conhecimento. Comprar uma universidade, né? Comprar livros. Então o conhecimento você adquire, você pode buscar, pode comprar. Mas agora, o homem descrito aqui por Jó, ele é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas. Olhe bem o que disse Jó: abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. 28:10 de Jó. Mas não ele é capaz de encontrar a sabedoria. Porque o homem, muitos deles, confunde o conhecimento com a sabedoria. O conhecimento ele é humano, terreno. Mas a sabedoria, nós vamos ver aqui que ela vem de Deus. O homem pode ter sabedoria, que vem de Deus, e não ter tanto conhecimento. Mas o homem também pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. E o homem que tem muito conhecimento sem sabedoria, ele é tolo, porque ele acaba, muitas vezes, usando o conhecimento dele para o mal, né? E sabedoria, uma síntese de sabedoria, uma definição rápida de sabedoria é a capacidade de aplicar corretamente o conhecimento. Isso é uma síntese do que é a sabedoria. O homem tem conhecimento, mas não sabe aplicar. Não tendo sabedoria, ele muitas vezes aplica para o mal o seu conhecimento. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. E embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso aqui justifica o conflito que havia entre a teoria teológica dos três amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, não, mas uma dádiva de Deus. Tiago, na sua carta, escreve no capítulo 1, versículo 5, o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então Tiago está tendo também, assim como Jó, a consciência, o entendimento, a compreensão de que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria não vem do homem, ela vem de Deus. O homem busca o conhecimento, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Encerramos assim o primeiro bloco, voltamos em seguida para o segundo bloco da nossa EBD São Léo, que é a nossa lição de número 9. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Voltamos para o segundo bloco da nossa lição de número 9. Estamos estudando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós estamos na 9ª lição do 4º trimestre e último desse ano 2020. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Te aconselho você a ler o livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito abençoado e traz muitas lições para nós. A sabedoria vista como um bem comercial. Nós estamos estudando o capítulo 28 do livro de Jó. Jó pega a palavra, depois de ouvir os discursos e as teologias, dos seus 3 amigos, Jó agora começa a trabalhar e mostrar para os seus 3 amigos que a sabedoria divina, ela vem em contraste muitas vezes, e vinha em contrastes, à teologia dos seus 3 amigos que discursaram, e agora Jó começa a mostrar algo de revelação maravilhosamente. O preço da sabedoria. Nós podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo aqui do versículo 12 ao 19 do capítulo 28, com a descrita no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, ele contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão, o homem mais sábio da terra, ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Salomão, ele, no momento quando assume o reinado de Israel, ele jovem ainda, ele faz uma oração a Deus e ele pede para Deus sabedoria para reinar, para entrar e sair do meio do povo. Jó pede sabedoria, Salomão pede sabedoria para Deus por entender que o conhecimento ele poderia ter, mas a sabedoria só poderia vir de Deus. Em Salomão, a sabedoria ela tem um custo e ela pode ser encontrada se buscar com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho, segundo a orientação segundo Salomão. Provérbios 4 e 5, procure obter a sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. 4 e 7 diz o conselho da sabedoria, procura obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento, que é o conhecimento. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4 e 23. Salomão, ele traz alguns tópicos e alguns pontos diferentes em relação a Jó. Por outro lado, para Jó, a sabedoria ela está em outro patamar. Ela tem valor, a sabedoria, mas não tem preço. Não tem como tu comprar, pagar a sabedoria. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os tesouros da terra, todos os tesouros. Tiago vai dizer o seguinte, que é um patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitido. Então tem essas divergências sobre algumas citações de Salomão. Mas qual é o valor da sabedoria? Sobre o valor da sabedoria, vale a pena nós recordar o que disse certo pregador londrino, Charles Spurgeon. Ele disse isso, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio.
muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, disse Charles Spurgeon. Grande definição para nós. Assim, nós vamos ver que em Jó, nós vamos ver que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso ele acredita ser fácil adquiri-la. O versículo 13 desse capítulo que estamos estudando de Jó diz: o homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Então, o livro de Jó, especificamente o capítulo 28, ele é um capítulo que fala sobre a sabedoria. E essa sabedoria, nós vamos ver que no livro de Jó, ele sempre atribui que ela não está na terra dos viventes, ela está na terra divina. De Deus vem a sabedoria. Encerrando esse terceiro tópico, diz: a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca, ele não nega que a sabedoria existe ou que ela pode ser encontrada. Não, ele fala que a sabedoria existe e pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria, ela é um bem que não é comercial, não pode ser comercializado. Não tem como eu ter uma loja de sabedoria e vender sabedoria. Ela não pode ser encontrada em toda parte, não. Nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Tu não encontras sabedoria. Olha o versículo 11 e 12 desse capítulo. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Jó está dizendo que pelos minérios, pelo ouro, o homem traz luz às coisas ocultas, aquilo que as aves não enxergam. Foi citado ali, inclusive, a gralha, né? Nem a águia consegue enxergar onde está oculto, escondido, está nas escuridões, os ouro, os minérios, a riqueza. Mas o homem consegue chegar lá e busca e traz. Agora, a sabedoria o homem não encontra assim como encontra o minério. É isso que Jó está afirmando. O versículo 14 diz assim: o abismo diz: em mim não está se referindo à sabedoria. O mar diz: não está comigo. A sabedoria não está no abismo e nem no mar. A sabedoria, ela é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Assim encerramos mais este bloco da nossa Escola Bíblica Dominical, da lição de número 9. Voltamos um instante para o terceiro, último bloco e também a conclusão dessa lição. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia... Voltamos para o terceiro e último bloco da nossa lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. A sabedoria vista como um bem espiritual. Antes de entrarmos nesse tópico, nós vamos ver que o livro de Jó, ele é reputado como uma prova da veracidade da Bíblia, visto que muitas das suas declarações, das declarações do livro de Jó, não poderiam ser conhecidas no seu tempo, a não ser por uma inspiração sobrenatural. Olhe bem, o livro de Jó, ele é pródigo no registro científico avançado para a sua época. Os estudiosos acreditam, na verdade,
esses registros como provas da veracidade da Bíblia, uma vez que somente uma pessoa inspirada por Deus poderia conhecer detalhes que a ciência só descobriram muitos séculos depois e já está registrado no livro de Jó, especialmente nesse capítulo 28. Um desses registros é que a lua não tem luz própria. Essa afirmação ela está no capítulo 25 e 5 do livro de Jó, está registrado que a lua não tem luz própria. Então esse versículo aqui, ele vem do original hebraico para dizer isso para nós, né? A tradução literal do hebraico é: se até a lua não tem brilho, indicando isso de modo que é velado, que o astro, que é a lua, não tem luz própria, mas recebe luz de outro. E outra enigmática colocação do livro de Jó, no capítulo 31, versículo 26, onde se faz uma distinção clara entre sol e lua. Jó só poderia saber isso por uma revelação divina. Se olhai para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, diz o texto. Onde gloriosa aqui é a tradução de esplendor, um lugar esplêndido, e reflete a glória de outra coisa, seu dono, suas posses, sua opulência e etc. Mas não tem brilho próprio. Aqui mostrando que a lua não tinha brilho próprio. Isso só foi descoberto pela ciência de séculos mais tarde. Alguns podem até objetivar que a primeira declaração é de Bildade, que falou sobre isso, criticado por se opor a Jó, mas isso não faz dele, de Bildade, um ímpio, não. Aliás, estamos em tempo de revelação primordial, início da civilização, o que, aliás, torna a declaração do livro mais impressionante ainda. Leia esta e outras declarações do livro de Jó, olhe bem. A terra está suspensa no universo. Jó 26:7. O ar tem peso. Jó denunciou isso, nós fizemos leitura, o versículo 25, nós fizemos leitura do peso do ar. Há fogo no interior da terra. No versículo 5 nós lemos sobre isso. Olhe bem. O versículo 5 diz assim, ó, a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Jó descobriu isso lá, por revelação. O homem é barro e torna ao barro. Jó 33:6. O ciclo da água chove e evapora. Jó 36:27. Prezado irmão, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, como disse Billy Graham. A palavra de Deus é verdadeira. Caminhando para o último bloco e último tópico, a sabedoria vista como um bem. Uma verdade revelada. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó, ele faz a seguinte pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Nós já estudamos isso aqui. Nele, os homens semelhantes a um mineiro, ele tem garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim, ele não tem achado. Toda a diligência, toda a técnica e determinação, ele não tem sido suficiente para que ele a encontre, a sabedoria. A sabedoria, ela não está no centro da terra. A sabedoria não está com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via de tradição. Não, ela está oculta. Todos os esforços humanos se revelam inúteis à sua aquisição. A sabedoria, ela está em Deus.
e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Esta é a sabedoria. Uma verdade prática. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem revela. Ela está oculta em Deus. A sabedoria divina, ela não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó vai dizer no versículo 28, que nós fizemos leitura, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. O temor do Senhor, meus irmãos, ele aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Ao contrário dos amigos de Jó, Jó vivia a sabedoria divina. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição, não. A sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Você viu que o capítulo 28 de Jó revela coisas que a ciência comprovou séculos mais tarde, porque a Bíblia é verdadeira. Concluindo essa 9ª lição do 4º trimestre de 2020, que temos o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, nós vimos que, mesmo com um empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria, ela é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, ela tem valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é sábio. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe a nós buscarmos a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago vai nos dizer, nós fizemos leitura aqui do livro da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz Tiago no capítulo 3, versículo 17 do seu capítulo. Diz assim, Tiago 3 e 17. 3 e 17 diz o seguinte, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, meus amados irmãos, meus diletos alunos da nossa EBD e professores, vamos buscar em Deus a sabedoria divina. O conhecimento vem dos bancos escolares, mas a sabedoria vem de Deus. Sabedoria é a capacidade de nós usarmos corretamente o conhecimento. A definição de Charles Spurgeon é a sabedoria, o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que um tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Deus te abençoe você. Quero fazer uma oração nesse instante. Querido Deus e amado Pai que está no céu, estou na Tua presença encerrando mais uma videoaula. Aprendemos que a sabedoria vem do Senhor e aprendemos que a Tua palavra nos ensina
que quem tem falta de sabedoria peça ao Senhor, que o dá liberalmente. Eu venho pedir sabedoria a todos nós, aos meus irmãos que estão nos ouvindo, dê sabedoria para nós vivermos uma vida que alcance o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não podemos dizer que somos sábios se não temos o temor do Senhor. Nos ajuda a vivermos o temor do Senhor e vivermos uma vida com sabedoria. E possamos aplicar e usar corretamente os conhecimentos que adquirimos na caminhada da vida. Em nome do Senhor eu oro e te entrego essa minha oração. Amém. Obrigado pela tua participação. Dizer para você, se inscreva no nosso canal, comente aí embaixo, deixe teu like, divulgue o nosso canal. Tenho certeza que isso está servindo de bênção para muitas pessoas. Deus abençoe você. Até a próxima aula, na semana que vem. Até lá, na paz do Senhor.